Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática A Escola de Frankfurt. As contribuições do texto hoje são do professor Alisson Leandro Mascaro, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Costuma-se chamar por Escola de Frankfurt, ou Escola da Teoria Crítica, um conjunto de pensadores que partilhou por alguns anos uma trajetória relativamente comum, de abordagens temáticas e pesquisas no campo social, alcançando inclusive grande acolhida no ambiente universitário contemporâneo. Não era propriamente uma escola no sentido de que todos os seus teóricos tivessem a mesma visão sobre a sociedade. Tratava-se de um corpo de pensadores diferentes entre si, mas que estavam vinculados a um certo tipo de reflexão geral crítica sobre a sociedade, surgindo a partir do marxismo no contexto do capitalismo alemão e mundial nos meados do século XX. Pode-se considerar como primeira e grande figura referencial da Escola de Frankfurt o alemão Max Hochmeier, 1895 a 1973. Em meados da década de 30, ele estruturou suas linhas gerais de pensamento. Aqui nós estamos tratando então de alguns teóricos que vão se preocupar e vão se dedicar à discussão da sociedade, essa nova sociedade vivida pelo capitalismo, dentro das características de um processo que vai ter uma influência muito forte com as matrizes marxistas, que vão, em outras palavras, trazer e transcorrer a partir da característica da desigualdade social. Então é importante nós entendermos que dentro dessa reflexão, diversos pensadores vão atribuir essa referência marxista de formas diferenciadas, vão entender a sociedade, vão analisar a sociedade de formas diferenciadas, embora todos eles trazem a matriz do marxismo. Vamos então ao nosso próximo slide. A Escola de Frankfurt frutificou em uma época bastante importante para a sociologia e também para o pensamento marxista. Começou a produzir as suas reflexões na década de 1930, chegando depois de 1940 a 1970, ao seu auge. Nessa época, ao menos na Europa e nos Estados Unidos, as grandes estruturas do capitalismo, como conhecemos hoje, já estavam dadas. A industrialização, a cooptação das massas trabalhadoras a benefício da sociedade de consumo social-democrata, o fascismo e as guerras já estavam no quadro dos pensadores de Frankfurt, que, não estando da periferia do capitalismo, viveram no centro das questões políticas e do poder econômico dominante. Seus pensadores eram, em maioria, judeus alemães que, a partir da década de 1930, com o nazismo, fugiram da Alemanha e se encaminharam para os Estados Unidos da América. Aqui nós temos referências extremamente importantes, porque tratamos basicamente de teóricos que viveram essa característica do início e da formação do capitalismo e da sua estruturação, bem como também vivendo em outro continente, como é o caso, por exemplo, dos judeus, que vieram da Alemanha para estar efetivamente vivendo nos Estados Unidos. Então fizeram essa passagem. E esse processo é extremamente importante porque vai trazer, em outras palavras, toda a vivência que se fez e que se teve com relação à característica do capitalismo na Europa. E ao mesmo tempo você vai ter outra característica vivida do capitalismo nos Estados Unidos. Assim a gente tem efetivamente um enriquecimento muito forte a partir de todo esse processo de uma analogia, onde você vai analisar basicamente esses dois ambientes vividos pelo capitalismo. E assim grande parte dos teóricos vão nos trazer essa característica, ou seja, essa análise da sociedade a partir do capitalismo. Lembrando
que nós estamos tratando basicamente de uma relação de teóricos que têm visões diferenciadas, porém estão tratando com uma vertente, que é a vertente marxista. Vamos ao nosso próximo slide. Há dois eixos teóricos frankfurtianos com impacto central para um pensamento contemporâneo: a crítica da razão e a junção da psicanálise e sociedade. O primeiro dos eixos, um denominador comum da escola de Frankfurt, é o do entendimento da razão por viés crítico. A escola de Frankfurt desloca o par tradicional que opunha a razão à fé, ou as luzes da razão às trevas. A proposta burguesa desde o iluminismo é a de imaginar que a justiça, as dominações e a exploração se mantém porque a humanidade ainda não usou as armas da razão para compreender esse conjunto de coerção e opressão e imediatamente denunciá-los. Quando as armas da razão fossem usadas, a dominação seria denunciada e a sociedade então se transformaria. O senso comum imagina que a sociedade é assentada em tais bases porque lhe falta a razão. Aqui nós temos um momento de crítica que é extremamente importante, entendendo que o processo da racionalidade é uma das forças maiores que nós temos na sociedade para que essa mesma consiga se organizar efetivamente dentro de um contexto que é o contexto da dominação. Assim, quando tratamos basicamente da relação do controle de massas, nós estamos efetivamente nos distanciando do processo da razão. Esse é um dos aspectos aqui discutidos pela escola de Frankfurt, que vai, em outras palavras, evidenciar a importância do processo da racionalidade e o processo prático da razão no cotidiano, entendendo que isso é, em outras palavras, um processo crítico ao analisar e a compreender toda a relação de controle que existe na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A escola de Frankfurt, no entanto, ultrapassa a dicotomia iluminista entre a racionalidade e a razão. Ela dirá que a dominação da sociedade capitalista não é feita irracionalmente, contra a razão. O capitalismo é um modo de produção, uma ordem moral, social, econômica, política, jurídica, etc., que se estabelece a partir de uma certa razão e não fora de qualquer racionalidade. O capitalismo impulsiona uma razão de dominação. Ele fomenta a racionalidade para dominar melhor e mais. Há uma racionalidade intrínseca na sociedade capitalista, que é chamada pelos frankfurtianos por razão instrumental, uma razão técnica, cientificista, contabilista e calculadora. Essa racionalidade cria máquinas, constrói computadores, faz robôs, cria novas armas de guerra, erige institutos jurídicos, utiliza-se de toda a estrutura e engrenagens racionais para dominar a sociedade. Percebam vocês que aqui nós tratamos basicamente de todo esse processo da expansão que se tem a partir do controle, das diversas formas que são apresentadas, aplicadas e desenvolvidas perante a sociedade que vão, em outras palavras, adentrar e ampliar esse processo do controle. É claro que grande parte de toda essa composição vai, em outras palavras, também discorrer de um princípio econômico muito forte, onde você tem a centralização do poder a partir da concentração de riquezas, que vai efetivamente ter uma posição importante dentro da sociedade. Assim, o controle se faz a partir também de um processo econômico, que é basicamente um dos laços que trazem e uma das ramificações para as discussões marxistas. Vamos então ao nosso próximo slide. Assim, para os frankfurtianos, para além da dicotomia e irracionalidade versus a razão, o problema central do capitalismo é o da dicotomia versus a razão. Levanta-se aqui o fato de que a sociedade capitalista não é irracional. Pelo contrário, a exploração e dominação são marcadamente racionais. Só que a racionalidade do capitalismo é uma razão instrumental,
é aquela de meios e fins, quantitativa, de dados estatísticos, de saber fazer, da instrumentalização das coisas. A escola de Frankfurt não reputava que esse tipo de razão instrumental fosse apenas típico de engenheiros, cientistas, homens de contas e negociantes. Pelo contrário, a razão instrumental invade o senso comum e chega até mesmo a ser a base das próprias ciências humanas, dos valores morais, dos princípios e as aspirações e ideais sociais. Percebam vocês que aqui nós tratamos de pontos extremamente importantes, a referência, por exemplo, das discussões da Escola de Frankfurt, bem como também as características de como esse processo vai se discorrer. É importante nós entendermos e reafirmarmos aqui que nós temos diversos teóricos dentro dessa relação da Escola de Frankfurt, trazendo efetivamente essa referência do marxismo, porém cada qual com a sua característica específica para discutir essa relação capitalismo e sociedade, para discutir essa relação, o poder e o controle da sociedade, a partir de uma determinada minoria que apresenta privilégios dentro dessa sociedade com relação à concentração de riquezas. Então são processos, de certa forma, existentes dentro desse contexto que são discutidos por esses teóricos. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo.